Eu quero estar conversando com vocês nesses dias sobre momentos de ressignificação. Nós temos vários momentos assim na nossa vida. E hoje eu separei um momento de ressignificação muito especial que é a respeito de filhos adultos. Nem todo mundo está preparado para lidar com filhos adultos. Eu creio que vai ser uma conversa boa aqui no Pode Conversar. Você pode estar conversando comigo, você pode mandar a sua opinião, escrever a sua opinião, que eu vou responder para você. Eu já tenho respondido para várias pessoas que têm interagido. E você pode estar acompanhando pelo canal da Luz para os Povos Oficial, ou então agora a novidade é que eu tenho meu próprio canal. Você pode no YouTube acessar Noemi Souza Torres, ou então no Spotify você pode acessar Noemi Torres, que vai dar certo para você acompanhar, para você estar ali conversando comigo. Bom, filhos adultos, vocês sabem que eu tenho uma família adulta. Meus filhos são todos casados há muitos anos. Hoje até os meus netos já são jovens e adolescentes, não tem nenhuma criança mais na minha família. A família do meu esposo é a mesma coisa. Então nós convivemos numa fase diferente hoje com os filhos, onde todos estão ali já crescidos, já adultos. E eu acho isso maravilhoso. Nós nos respeitamos muito e não costumamos dar opiniões na vida uns dos outros. Respeitamos. Nós temos consciência de que fizemos nosso papel como pais quando os nossos filhos eram crianças e precisavam de toda a nossa assistência. Eu confesso que eu gostava muito de cada fase dos meus filhos. Sempre gostei de ser mãe de filhos pequenos, depois da adolescência deles também, eu amava. Então, dos netos, a mesma coisa. Quando os netos eram crianças, eu era tipo vozona, sabe? De estar com eles, de brincar com eles e de me dedicar muito. Eu me dei. Eu dediquei ao máximo a minha vida e a atenção que eu pude para eles quando eram pequenos. Mas agora todos cresceram e a vida vai tendo um outro significado. Nós vamos ressignificando a nossa vida. Então, como que eu faço hoje? Eu faço almoços em casa nos finais de semana e nos feriados. E eles vão lá para casa, os que podem. Nem sempre podem ir todos, mas os que vão, como a família é grande, gera já um movimento muito bom e nós nos sentimos muito bem acompanhados. Mas eu sei que nem todos conseguem viver assim, pois as famílias às vezes criam um padrão determinado e acham que os seus descendentes não podem fugir daquele padrão. Mas nós criamos os filhos e decidimos respeitá-los nas suas decisões, do jeito que são. E isso não é difícil para mim, porque eu fui criada dessa forma. Meus pais eram assim conosco. Eles respeitavam as nossas escolhas, o nosso estilo de vida, e eles nunca se intrometeram na nossa vida, nas nossas decisões, mesmo que algum ou outro tivesse uma vida mais aventureira. Mesmo assim, eles respeitavam. Bom, mas agora vem uma pergunta que sempre surge. Eu acho que você concorda comigo que essa é uma pergunta que está sempre aí. Por que existe tanta crítica em relação às sogras? Por que as sogras são tão criticadas? É verdade, né? A gente vê muita crítica, piadas a respeito de sogra. E eu penso que é porque é difícil adultecer, assim como é difícil adolescer, assim como é difícil também envelhecer. Então são momentos de ressignificação na nossa vida. E quando eu falo dessas dificuldades,
eu estou pensando tanto nos filhos quanto nos pais. E eu interpreto essas críticas em relação às sogras como sendo devido a essas dificuldades. As dificuldades de ver os filhos adultos, a dificuldade dos filhos adultos também assumirem a sua própria vida sem deixar de envolver a mãe ou o pai tanto nas questões deles, né? Você está me acompanhando bem nisso. Os filhos casam e os pais têm dificuldade com essa adaptação, porque é um novo tempo do filho, é um novo tempo da filha estar construindo a autonomia de adulto. Essa é uma fase que pode ser extremamente gratificante para ambos, mas também pode trazer alguns desafios. E aí eu acho que seria bom eu trazer aqui algumas dicas para esse novo período. A Bíblia aconselha os filhos deixarem os pais para formarem a sua nova família. Mas esse deixar nem sempre é fácil, nem mesmo para o jovem casal, como para os pais, que têm dificuldades de vê-los como casados, como adultos. E esse é um momento que exige uma nova forma de olhar para a vida. Os filhos adultos precisam ser respeitados na sua individualidade. Não é tempo mais da família, não é só os pais, de toda a família, ficar dando opiniões a respeito de tudo que eles fazem. Afinal de contas, eles cresceram. As sogras, elas são muitas vezes criticadas porque elas esquecem de entender que seus filhos se tornaram adultos e pensam que seus filhos são eternas crianças. Mas isso é errado, é um pensamento errado. O seu filho se casou. Ele não deixou de ser seu filho ou filha, mas agora ele tem uma esposa ou ela tem um marido e é com o seu companheiro ou companheira que eles vão dividir os conflitos e também os planos de vida. Você, mãe, já cumpriu o seu propósito. Agora é tempo de você ser amiga dos dois e deixar eles resolverem a vida deles. E essa adaptação nem sempre é fácil, mas ela é super necessária para a continuidade do relacionamento. O próprio Jesus nos ensina. Quando em seu relacionamento com os discípulos, ele trouxe essa ressignificação. Se você ler lá em João 15:15, você vai ver que ele diz assim, olha, não vos chamo de servos, não vos chamo mais de servos. Agora vocês são meus amigos, pois eu já lhes ensinei tudo o que o Pai me disse. Então ele já tinha ensinado tudo que era preciso ensinar para os seus discípulos. Agora os discípulos se tornaram amigos de Jesus. Assim também é como os pais. Você ensinou tudo para os seus filhos. Agora eles são seus amigos. E isso vai fazer você ser uma sogra melhor, se você entender isso. Mas aí vem outra pergunta. Mas tem os pais que acham que os filhos são eternas crianças. E como mudar isso? Como fazer com isso? É verdade, às vezes nós ouvimos os pais dizendo, filho, eu vou lá fazer companhia para os meus meninos. Que idade que os seus meninos têm? Tem 40, tem 35. Mas para mim eles são eternas crianças. Não é assim. Não é assim. Os filhos crescem. Os filhos se tornam adultos. Eles não são eternas crianças. Você vai ser mãe, vai ser pai deles por toda a vida. E eles vão ser seus filhos, mas filhos adultos, não eternas crianças. Então, chega um momento em que você tem que deixar seus filhos irem e tomar o seu rumo de vida. Você precisa reconhecê-los como adulto. Eles são adultos. Eles são indivíduos independentes. Eles têm suas próprias ideias,
os seus próprios interesses. E todos nós precisamos de limites, e limites claros, quer seja no trabalho, quer seja na vida, quer seja até entre marido e mulher. É preciso saber os limites. Se esses limites forem bem estabelecidos, a harmonia é melhor. Até os amigos precisam de limites. Essa coisa assim que você vê aí no Instagram, dizendo que amigos não têm limites, não é verdade. Amizade precisa de limite também. Então, caso seus filhos sejam casados e por alguma circunstância eles estejam morando na sua casa, às vezes num tempo em que eles estão construindo ou por alguma outra situação, para que você tenha uma boa convivência com eles e para que todos se sintam devidamente respeitados e valorizados, vocês precisam conversar a respeito das responsabilidades domésticas, dividir as responsabilidades, dividir também a parte financeira, para que todos possam se sentir bem naquele ambiente e o ambiente ser harmonioso e ninguém ser explorado. Isso é muito importante. Olha, eu tenho boa convivência com meus filhos e noras. Sempre tive. Mas para isso, nós temos um canal de comunicação aberto entre nós. Nós encorajamos uns aos outros. Nós somos livres para expressar os nossos sentimentos, nossas opiniões, nossas preocupações, mas nunca tentamos impor o nosso modo de pensar. Cada um é respeitado nas suas escolhas, embora estejamos sempre prontos para ouvir atentamente um ao outro. Bom, mas aí você fica pensando assim, como eu posso manter esses laços com minha família adulta? É uma pergunta boa essa, porque nem sempre é fácil. Às vezes as famílias se quebram, se dividem. Mas olha, sempre que você puder fazer uma refeição para que a família esteja junta, ou então às vezes você pode até viajar em família, isso pode ser muito saudável. São ótimos esses momentos de conexão para manter os relacionamentos aquecidos, mas olha, sempre respeitando aqueles que não querem estar ali naquele momento. Por algum motivo, ele não quer estar junto naquele dia, respeite, não insiste, não cobre, sabe? As cobranças e comentários dispensáveis devem ser evitados, porque senão se tornam nocivos no relacionamento. Olha, não dê opinião na vida deles se você não for solicitado. Evite aquela famosa frase. Você sabe o que eu penso disso? Essa frase é horrível. Ninguém precisa saber o que você pensa. Você não precisa dar opinião onde não é convidado. Respeite. Sua família cresceu, se tornou adulta. Agora, como Jesus disse, não vos chamo de filhos mais, nem de crianças mais. Eu chamo vocês de meus amigos. E eu falo sempre meus filhos. Vocês são os meus melhores amigos. É claro que o meu esposo é o meu melhor amigo. Mas dentro da família, no contexto familiar, saindo do meu convívio conjugal, os melhores amigos são os meus filhos. Mas, às vezes, você pode dizer assim para mim, mas essa convivência é muito difícil. Porque todo mundo sabe que tem momentos em família que não é fácil mesmo. Mas olha, eu creio que se nós formos formos treinados para respeitar um ao outro nas suas decisões, nas suas escolhas, nós tornamos mais fácil o relacionamento familiar. Mesmo que a gente não concorde com o estilo de vida de alguns,
E o respeito é sempre muito bem-vindo. E isso deve ser deixado claro, sabe? Porque é importante que eles saibam que você respeita o modo de vida que ele escolheu. E não precisamos tentar forçar uma mudança, mesmo que a gente não goste daquele estilo de vida. É bobagem tentar forçar mudança, porque isso já não diz mais respeito a nós como pais. Eu parto sempre da premissa: eu criei meus filhos e preparei meus filhos para a vida adulta. Agora que eles são adultos, o que eu posso fazer é ouvi-los, orar por eles, conversar sempre que eu for solicitada e tentar dar o mínimo de opinião possível, porque eu não quero intrometer na vida deles. Às vezes, quando eles me perguntam alguma coisa e eu falo para eles: você já conversou com a sua esposa? Porque, olha, a esposa é quem vai saber mais dar opinião nisso aí do que eu. Porque você é um homem casado, então você tem esposa, converse com ela primeiro, não comigo. Já falei isso muitas vezes para a filha. E eu acho que isso foi bom, sabe? Mas aí você pensa, e se eles estiverem vivendo de forma errada? Porque nós sabemos que em muitas famílias os filhos têm umas escolhas muito diferentes daquela que os pais sonharam. Mas olha, você teve muito tempo para criar seu filho e para ensinar o que é certo para ele. Agora que ele já é adulto, passou do tempo. E então você não tem mais que ficar ensinando ou repetindo o que foi ensinado na infância dele. Ele sabe. O que você pode ser agora é um suporte emocional, sempre que for necessário, e também uma cobertura muito especial e muito amorosa de oração, porque você é pai ou você é mãe. E respeitar, porque cada filho tem uma perspectiva diferente. Eles podem pensar diferente de seus pais. E os pais precisam estar abertos para abraçar essa diversidade. E isso pode acontecer em toda família. Toda família pode enfrentar esse tipo de diferença e é preciso respeitar a forma que o seu filho tem de ver o mundo. Olha, o filho adulto pode ser o seu melhor amigo, sim, como eu já disse aqui. Você pode compartilhar a sua vida com ele e ele vai respeitar os seus limites, como sempre você também respeitou os limites dele. Por isso, eu gosto de trabalhar muito com os pais durante a infância dos filhos, durante a criação. Porque quando eles são pequenos, você está plantando o estilo que você vai colher, vamos dizer assim, no futuro. E quando esses relacionamentos forem trocando, por exemplo, quando você deixa de ter aquela influência de pai para ter uma posição de amigo, e vai chegar um momento que você vai ficar velhinho ou velhinha, e isso vai ser mudado de novo, porque os seus filhos começam a ter um certo domínio sobre você também. Então, são mudanças que a vida vai trazendo e que nós temos que estar preparados para essas mudanças, aliás. Bom, você então fixe isso. O relacionamento com os nossos filhos adultos é relacionamento de iguais. É momento de mudanças parentais. É momento de estabelecer uma nova configuração na nossa vida. É momento de ressignificação. Se todo mundo entender isso, se você entender isso, sua família entender isso, a sua família vai continuar sendo muito saudável. E os seus momentos serão momentos
que vão gerar lindas memórias no coração dos seus filhos, dos seus netos. Agora eu quero falar um pouquinho da minha família, compartilhar algo com você, como exemplo disso que eu estou falando aqui. Os meus filhos e minhas noras, eu já disse que são os meus melhores amigos. E quando o Senomar, meu esposo, veio conversar comigo a respeito do nosso possível casamento, eu disse para ele: os meus filhos são os meus amigos íntimos. Eu vou conversar com cada um deles separadamente e depois eu vou dar a minha resposta para você. E ele diz: quer dizer, se algum deles não concordar, você também não irá concordar? Eu respondi: isso mesmo. A opinião deles vai me ajudar nessa decisão. Eu fui para casa, orei e falei com o Senhor: Senhor, o que eles disserem para mim, eu vou entender como resposta do Senhor para essa decisão de minha vida. Então eu coloquei uma condição ali diante de Deus. E eu conversei então separadamente com cada um e tive as respostas. E eles concordaram com o meu casamento, mas uma resposta ficou bem gravada e eu vou contar. Um dos meus filhos falou isso para mim: mãe, você nunca interferiu nas nossas escolhas e sempre respeitou as nossas decisões. Agora é a nossa hora de fazer o mesmo com você. Você vai decidir o que quiser e nós estamos aqui para apoiá-la e abençoá-la. Foi bonito ouvir essa resposta, foi gratificante também, pois aquele momento para mim de casar novamente era um momento de grande ressignificação na minha vida. Então eu tive o apoio incondicional deles. Isso foi muito importante. E eu quero agora sugerir uma coisa para você. Aproveite mais a companhia dos seus filhos adultos. Celebre os momentos especiais juntos e crie memórias significativas. Não implique com o estilo de vida que ele ou ela adotou. Lembre que filho ou filha é sempre uma preciosidade e nunca pode ser rejeitado. Eu gosto do texto de Efésios 5, 15 a 17, e quero deixá-lo para você. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Olha aí que tremendo. Não vivam com insensatez, mas vivam como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades desses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não é tremendo? Olha, guarde isso, Efésios 5, 15 a 17. Um abraço para você, eu fico por aqui.